nós nos rendemos diante desse nome, e nós glorificamos esse nome, o nome mais alto, o nome mais lindo. Vamos dizer que só há um nome, e só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. E só um nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão, elas já estão quebrando, pois toda autoridade tens em seu nome. O inferno treme em seu nome. Os coxos andam e em seu nome os cegos veem, e em seu nome os mortos vivem.
Vamos dizer isso mais alto. Libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Em seu nome, o inferno treme. E em seu nome, os coxos andam. E em seu nome, os cegos veem. E em seu nome, os mortos vivem. Nome de Jesus. Há Poder do nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. 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 Ouço cadeias quebrando. 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 Nome de Jesus. Vamos declarar Há poder. poder no nome Você de pode levantar suas mãos. Jesus. Há poder. Há poder no nome de Jesus. Pra quê? Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Você crê nisso? Declare mais uma vez. Declare. Poder no nome de Jesus. Aleluia. Há poder Há poder. no nome Há poder. Há poder. Creia nisso. Há poder Há poder. no nome de Cadeias serão quebradas agora, amém? Eu creio, eu creio. cadeias quebrar. Quebra, Senhor. Quebra agora, Senhor, todas as cadeias. Em nome de Jesus. O angustiado seja livre. Agora, o angustiado seja livre, seja liberto.
Aquele que chegou triste, receba alegria agora. Receba alegria. Comece a quebrar, Senhor. Comece a quebrar. Quebre cadeias esta noite. Quebre cadeias em nome de Jesus. Quebre, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Nós cremos. Vamos ouvir, vamos ouvir. Ouça cadeias, vamos lá. São as minhas cadeias que estão sendo quebradas agora. Eu estou ouvindo, olha. Eu ouço cadeias quebrando agora. Correntes agora. Sejam quebradas agora. Correntes. Cadeias quebrando. Uma vez há poder. No nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio. Se você crê, diz: eu creio. Amém. Glória a Deus. Se assente adorando e glorificando o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre Atos 2, 42 a 47. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Atos 2, 42 a 47. Eu quero falar um pouquinho sobre as características de quem quer intimidade com Deus. Então, assim, uma vez no mês a gente vai pregar sobre intimidade com Deus. Então, quais são as características? Essa semana eu estava orando, pedindo direcionamento de Deus. Nós vamos para o acampamento também, e de carnaval, e o tema lá é intimidade. E eu falei: Deus, eu preciso de uma direção, de uma orientação. O que eu preciso para viver na presença de Deus em 2026? E eu creio assim, do fundo do meu coração, se você fizer desta forma, ou pelo menos tentar, vai dar certo. Você vai experimentar de algo novo de Deus sobre a sua vida. Então, Atos 2, eu vou ler o texto inicial que diz, Atos 2, versículo 1, só para começar. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam quem? Todos reunidos. Quem é esse todos? Os discípulos. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Aí nós vamos lá para o versículo de número 42. Que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, em cada vida havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Verso 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E o verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Palavras do Senhor. Vamos orar, pedir para que Deus fale conosco. Eu sei que Ele já está aqui. Eu sei que já tem uma presença maravilhosa dEle no nosso meio. Eu sei que Ele já quebrou cadeias neste lugar.
Mas Deus, nós queremos ouvir agora a Tua voz. Então todo ruído, toda interferência maligna agora está repreendido em nome de Jesus. E ao mesmo tempo que estamos aqui, nós queremos abençoar as nossas crianças, que estão sendo ministradas também. Libera, Senhor, sobre elas o poder da Tua palavra, e que elas possam ser melhores do que nós, melhores que os pais aqui, que elas cresçam no caminho do Senhor. E toda semente plantada lá no Culto Kids possa produzir frutos a 30, a 60 e a 100%, da mesma forma aqui, que o Senhor possa quebrar cadeias esta noite e trazer visão e direcionamento para as nossas vidas. Se alguém esta noite que chegou com os dons travados, enferrujados, com a vida perturbada, enquanto a Tua palavra é ministrada, é que o Senhor possa avivar dons, trazer alívio, tirar toda perturbação. Enquanto a Tua palavra é ministrada, que toda dor, todo peso, todo mal vai saindo, em nome de Jesus. Assim eu creio e recebo essa palavra no meu coração. Em nome de Jesus, a igreja diz: aleluia. Aqui em Atos 2, a gente sabe quem já escreveu, a gente já conhece, que foi Lucas. Ele era um médico, ele era detalhista, e ele escreve aqui Atos, mostrando o objetivo da igreja primitiva. Na realidade, ele dá um relatório de como os irmãos viviam ali. Então, se você não leu Atos, eu quero te convidar a ler. E ele mostra que a igreja, ela começa de uma promessa cumprida. Quem fez a promessa? Jesus. Ao cumprir-se os dias de Pentecostes, né? Então o povo estava reunido e a promessa é liberada sobre ele. Eu já entendo que, em primeiro lugar, assim, tudo que Deus fala para as nossas vidas, irmãos, acontece se você acreditar e se você esperar, porque eles estavam esperando uma palavra do Senhor. Se ele estivesse, quem sabe, na praça, jogando futebol, não sei se o Espírito Santo ia descer lá. Você entendeu? Às vezes a gente recebe uma palavra de Deus e a gente não consegue esperar. E Deus está falando para você o seguinte, ó, espere, aquilo que Ele falou vai acontecer. Amém? Seguindo o texto aqui, ele também mostra que a igreja, além de nascer de uma promessa cumprida, a igreja, ela é sustentada por um pilar que daí é o que Deus mexeu comigo e eu já quero pensar sobre isso. O pilar é, além da oração, é comunhão, temor, que é aquele constrangimento, quebrantamento na presença de Deus, e louvor, que é a adoração. Então é sobre isso que eu quero falar essa noite. Então ele mostra aqui em Atos que essa igreja, ela era sustentada por conta da oração, mas junto com a oração havia a comunhão, o poder do um com o outro, que a gente está perdendo. O diabo está sendo esperto, o diabo está acabando com as nossas vidas, nos deixando isolados. Sabe o poder de um com o outro? Compartilhar a mesma visão, os mesmos propósitos, e isso a igreja começou a perder. Além disso, da comunhão, o quebrantamento. Quando você está só, se você se derrama aos pés do Senhor, Ele conhece as suas carências, as suas dores. Essa igreja primitiva vivia assim. E além disso, eles tinham um louvor nos lábios. Hoje a gente ouve tanta porcaria, tanta música porcaria. Inclusive saiu uma esses dias aí, gospel, né? Mas eu não vou falar sobre isso, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está ouvindo. E aí então, voltando aqui para a palavra, o mesmo acontece com a gente. E uma pergunta que eu quero fazer para você é, do jeito que você está vivendo hoje, você atrai a presença de Deus para a sua vida? Você acha que você atrai? Ou você afasta a presença de Deus? Do jeito que você vive, igualzinho você está vivendo, antes de você chegar aqui, esse final de ano, de férias, do jeito que você estava vivendo, você atrai a presença de Deus para a sua vida ou você afasta a presença de Deus da sua vida? Então a característica de quem quer a presença de Deus em intimidade com Ele, ela é formada nesta base. Por isso que eu quero pensar sobre isso. Então assim, uma outra pergunta, será que do jeito que eu estou vivendo eu sou morada de Deus? Será que eu sou templo do Espírito Santo? Do jeito que eu estou vivendo. Então é para você se analisar, tá? O apóstolo Paulo fala em em 1 Coríntios 11, 28. Se você julgasse a você mesmo, você não seria julgado por ninguém. Às vezes as pessoas nos julgam porque a gente vive sem fazer uma análise das nossas vidas. Então assim,
do jeito que você está hoje, você atrai a presença de Deus? Se não, essa palavra é para você. Se sim, eu só quero então introduzir mais um pouco dessa palavra ao teu coração. E olhando para o texto, em primeiro lugar, quem quer intimidade com Deus, ele vive em comunhão uns com os outros. Vamos lá. Explicar melhor isso aqui, né? Pastor, mas eu não sou aglutinado. Pastor, mas eu não gosto de pessoas na minha casa. Não é isso. Não é você levar pessoas para sua casa, não é você colocar uma célula na sua casa. Que bom que fosse, né? Isso também, mas não é isso. O que está falando aqui é de você ter alguém para orar junto, alguém para ler a palavra junto, alguém para compartilhar dos seus sonhos, dos seus projetos junto. E alguém que pensa igual a você, alguém que caminhe junto com você. A vida compartilhada aqui em Atos era uma vida de fé, eles viviam em comunhão. O texto diz, Atos 2:42, olha, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Essa doutrina não tinha Bíblia aqui. Essa é a primeira igreja não é a igreja católica. Ai, pastor, me decepcionei. É isso mesmo, irmão, a primeira igreja não é a igreja católica, é a igreja primitiva. Essa é a primeira igreja. E eles não tinham a Bíblia. E como que eles se orientavam? Através de uma doutrina, de uma regra, de uma direção dos apóstolos, dos seguidores de Jesus. E aqui então, além de eles seguirem essas palavras, eles viviam em comunhão. E a comunhão era, vamos ler o texto de novo? A comunhão era partir do pão e orações. Isso era comunhão. Eles estavam juntos, tomavam um cafezinho. Sabe aquela pessoa que você toma um café? E você às vezes, né, reclama da vida para ela? Isso é comunhão. Você poderia estar pregando para ela, mas às vezes você está lá reclamando o tempo todo. Sabe aquela pessoa que você sai para fazer uma viagem ali, de repente fazer um curso, e você reclama da vida para ela o tempo todo? Você poderia estar pregando, falando de Jesus. É mais ou menos isso. Isso era comunhão. E a comunhão, ela gerava aqui, segundo o texto, um ambiente espiritual saudável. Algo que mexia com o coração das pessoas. Porque aonde há comunhão, irmãos, a gente precisa entender isso. A presença de Deus. E já já eu vou falar sobre isso. Mas assim, o Salmo 133, queria que você abrisse comigo. Salmo de número 133. Está na Bíblia aqui, ó. Está na Bíblia. Salmo 133 diz assim, ó. Texto clássico que fala sobre comunhão. Ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a orla de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção, e o quê? Vida para sempre. Onde há comunhão, há bênção e vida. Por exemplo, nós estamos aqui em comunhão. E o que Deus está fazendo agora sobre nós? Ordenando bênção e vida sobre as nossas vidas. E eu creio na palavra. Quando eu olho para este salmo, eu percebo que há uma unção sobre nós. E aí o que a gente precisa entender, que o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Ele é um Deus relacional. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Quando Ele fez o jardim, e Ele colocou Adão no jardim, Ele colocou Adão para se relacionar com Adão. Todos os dias, Ele passeava, na viração do dia, finalzinho da tarde, Deus passeava no jardim para falar com Adão. Só que Deus percebeu, no momento de intimidade ali com Adão, que o Adão estava isolado, que precisava de uma companheira. Deus faz uma companheira para que Adão tenha agora comunhão com a sua esposa, com a sua varoa, como diz o texto. O nosso Deus é um Deus relacional. Ele nos fez para que a gente se aglomerasse mesmo, estivesse junto com pessoas. Irmãos, eu confesso que essa palavra é dura até para mim, porque eu sou uma pessoa que gosta de ficar um pouco isolada. E aí eu falei, Deus, mas como assim?
Senhor gosta de juntamento de pessoas? Sim. Quando o povo de Deus estava vendido a Baal, o profeta Elias, ele se levanta para mudar a história de uma geração. E quando ele se encontra com o rei Acabe, o que Elias pede? Ajuntamento do povo. E eu vou ler para vocês o texto, porque Deus me levou para ler o texto. 1 Reis 18, 19. Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vá se encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Manda também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Aserá, que são sustentadas pela rainha Jezabel. Verso 20 de 1 Reis 18. Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adore o Senhor, mas se Baal é Deus, adorem Baal. Há um ajuntamento para manifestação da glória de Deus, e você sabe da história. O que acontece? Elias tira sarro dos profetas, 850, é isso? Que é bom de cálculo aí. Então era 850 profetas, 450 de Baal e 400 da Aserá. E Elias brinca com eles até que hora e fogo do céu cai, e todo mundo se prostra diante de Deus, dizendo: só o Senhor é Deus. Aqui em Atos 2, havia um ajuntamento de pessoas. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Havia várias pessoas. E de repente veio a promessa. E o povo recebeu línguas ali como de fogo. E eles começaram a falar línguas, todo mundo entendia. Diferente de Babel, Pentecostes é onde todo mundo fala e se entende. Onde a presença de Deus, todo mundo fala e se entende. Mas glória a Deus que não é só esse ajuntamento enorme. Porque Mateus, a partir do versículo Mateus 18, 20, fala que onde tiver 2 ou 3, Ele está no nosso meio. O que eu aprendo com isso, irmão? Que a gente não pode viver isolado. Tem um Provérbios que eu gosto muito, Provérbios 18. Eu acho que eu vou ler na minha tradução. Provérbios 18, capítulo 1, diz assim, ó: busca satisfazer o seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda sabedoria. Essa palavra insurgir é se rebela contra a própria sabedoria. Então quem vive isolado, busca na maioria das vezes o seu próprio desejo. E hoje, irmãos, a gente acha que a gente se isola, né? Tome cuidado com as pessoas que se isolam com isso aqui, ó. Tome muito cuidado. Essa semana eu conversei com pais que estão perdendo seus filhos por conta de vícios. É triste ver. Chegou na nossa cidade, irmãos. Não é só nos grandes centros, não. Tome cuidado com isso aqui, ó. Não deixe as pessoas, você que é pai, seus filhos ficarem isolados com isso aqui. Pornografia, jogos, conversas indesejadas estão aqui dentro. Tome muito cuidado. Até para você. Sabe, procure sair do isolamento. Ter pessoas para conversar, para compartilhar. Só que o problema é que tem vários tipos de pessoas. Mas o próprio Provérbios, capítulo 2, ele diz o seguinte: o seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão. Verso 12, Provérbios 2. E o livrarão de fazer o mal. Assim você ficará longe de pessoas que vivem dizendo mentiras. E aí você pode colocar outro tipo de pessoas aqui. Pessoas que abandonaram uma vida direita para viver na escuridão do pecado. Então, é você que escolhe as suas amizades. É isso que Provérbios está falando, que o seu entendimento e a sua sabedoria vai te proteger, para você não fazer o mal e ficar longe, o texto está falando, de pessoas que vivem dizendo mentiras.
Eu não sei se você sabe, que as pessoas que você convive, você aprende com elas inconscientemente. Diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. Então, se você anda com uma pessoa ruim, complicada, o que vai acontecer? Você vai acabar absorvendo coisas ruins e complicadas para a sua vida. Se você anda com uma pessoa que faz rolo, você não faz rolo, você é certinho, você começa a andar. E eu estou falando aqui, irmãos, de andar mesmo, conviver com esse tipo de pessoas. Não de encontrar de vez em quando, tal. Estou falando de conviver. Se você convive com pessoas assim, que faz rolo, que é mentirosa, e você é certinho, quando passar um tempinho, meu irmão, você está falando mentira. Você está fazendo rolo porque você aprende inconscientemente. Você vai aprendendo, você vai convivendo, você vai achando que é normal aquilo. Então, Provérbios me orienta a gente tomar cuidado com as pessoas que a gente vai ter comunhão. Então você precisa escolher as pessoas para ter comunhão. Pessoas que pensam igual você, que têm princípios igual o seu, e de preferência, você é cristão, não é? Aceitou Jesus, ou pelo menos vem na igreja, entende que Jesus é o caminho, que o cristianismo liberta, enfim. Pessoas cristãs, ande com pessoas cristãs, compartilhe a sua vida com pessoas cristãs. De novo, não estou falando de conviver com pessoas assim. Você tem que conviver com pessoas que têm o mesmo pensamento que o seu, a mesma lógica que a sua, compartilhar a sua vida com essa pessoa. E se você conhece alguma pessoa que é rolo, é nó, mente, tem um punhado de coisa errada na vida, anda tortão, tortona, prega para ela, que ela possa ver Jesus na sua vida, vir para a igreja, servir ao Senhor em um ministério, e glória a Deus, aleluia. Então Mateus 18:20 vai falar que eu preciso estar em 2 ou 3. Quando você lê o texto, você não percebe que Jesus está falando, olha, uma pessoa. Não, o texto não fala. O texto fala, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, Ele está presente. Então precisa de quantos? 2 ou 3. Tem jeito, irmão. Tem jeito. Sozinho você pode buscar quebrantamento, sozinho você pode ter uma direção, mas você precisa de uma outra pessoa para a comunhão acontecer. E graças a Deus que existe a família, amém? Pastor, mas o senhor não conhece, lá em casa minha família é um problema. Então, irmão, conserta lá, porque quando você tem uma esposa que ora com você, uns filhos ou filhas que ora com você, que você compartilha a palavra, o negócio flui. E aí você pode ir para amigos, colegas, enfim. Então se você quer ter intimidade, se você quer experimentar da presença de Deus, você precisa caminhar com pessoas que têm a presença de Deus. Então 2026, você quer ser íntimo de Deus? Diga-me com quem andas. Não ando com ninguém, comece a andar com alguém. Busque um relacionamento. Esta palavra eu recebi de um pastor amigo, a semana retrasada. Ele me perguntou como que era minha vida, e eu falei que era assim, assim, assado. Ele falou, você precisa de alguém para te acompanhar, para dividir o fardo. E realmente ele estava verdade. No começo eu falei, não, mas ele está certo. A gente precisa um do outro. E quando há 2 reunidos no nome do Senhor Jesus, as coisas se manifestam. Então compartilhe a sua fraqueza para quem pensa igual você. Caminhe com quem tem a mesma visão que você. Amém? Segundo lugar, se você quer viver uma intimidade com Deus, a segunda característica aqui é o quebrantamento. Verso 43 diz, em cada alma havia temor. O temor aqui, irmãos, não é medo. O temor aqui é um respeito profundo. E esse respeito profundo, ele gera quebrantamento. Sabe, se quebrantar diante de Deus, gera humildade. Ao contrário aqui do quebrantamento, a palavra orgulho, soberba, coração altivo, coração endurecido. E a Bíblia fala de alguns homens, lembra de Faraó? Ele não era quebrantado. O rei Saul,
não era quebrantado. Os fariseus, o Dr. Lucas fala lá em Lucas 18, eram todos soberbos. E o texto fala que eu preciso temer ao Senhor. Eu preciso me quebrantar ao Senhor. Então, se você deseja, neste ano de 2026, ter uma vida de intimidade, atrair a presença de Deus, agora sozinho, se quebrante ao Senhor. Você não precisa vir aqui fazer um espetáculo. Ai, Deus! Deus não quer isso. Tudo bem se acontecer num momento assim e tal. Deus quer coração quebrantado. No altar da sua casa, do seu carro. Sabe, no secreto. O quebrantamento é para o secreto. Comunhão é visível. Mas quebrantamento é no secreto. Sabe, é no secreto que Deus nos fortalece. É no secreto que eu vou diante dele e reconheço quem eu sou, a minha pequenez. Eu não preciso chegar para o irmão ou para a irmã em comunhão e falar assim, então, eu pequei essa semana porque eu fiz isso, olhei aquilo. Não, não é isso. Se Deus ministrar e for para essa área de cura interior, como o Tiago fala, que a gente precisa confessar os pecados uns aos outros, não estou falando disso. Confessar e se quebrantar é diante de Deus, é você e Deus. E eles viviam assim, constrangidos diante de Deus, eles temiam ao Senhor. E eu me lembro aqui de Isaías. O texto de Isaías, Isaías capítulo 6, fala que o profeta estava no templo, como a gente está. E de repente ele estava no templo para servir ao Senhor e ele tem uma visão. E a visão dele é do trono de Deus. E quando ele vê aquela situação, ele se assombra, ele fica com medo, gera um temor. E ao mesmo tempo que isso gera no coração dele, ele se quebranta. E ele, como que ele se quebranta? Ele fala, ai de mim, que sou pecador. Vivo no meio de um povo de impuros lábios. E ele começa a se quebrantar. O quebrantamento gera palavras que nos diminuem na presença de Deus. Todo quebrantamento faz o homem ou a mulher se humilhar ainda mais diante de Deus. E a Bíblia fala que os humilhados diante de Deus serão exaltados. Quem exalta? O próprio Deus. Quando Paulo ou Saulo, em Atos 9, estava caminhando para Damasco, Atos 9, ele estava lá, cavalgando, e de repente, ele estava com o coração endurecido, soberbo, ele ia perseguir os cristãos. Quando ele chega no meio do caminho, ali chegando em Damasco, ele tem uma visão. Aparece uma luz forte, o cavalo derruba ele, literalmente ele cai do cavalo, e ele fica cego. O que acontece com Saulo? Ele fica com medo, gera um temor, e aquele temor traz um quebrantamento. A partir daquele momento ele para de perseguir. Fica 3 noites e 3 dias cego. E Deus começa a transformar o seu coração. E normalmente Deus quebranta o soberbo. Agora, por que a gente tem que se arrebentar tanto para se quebrantar? Por que a gente não pode começar no ano 2026 já quebrando tudo? Por que eu tenho que fazer as coisas daí dar errado? Aí eu vou fazendo e dar errado, eu vou ficando nervoso, e vou arrebentando tudo, e vou praguejando, e de repente Deus seca as torneiras, aí eu vou lá. Tá alto, né? Ah, Deus, que bom, né? Tá bom o microfone. E se derrama lá, e chora, e quebra. Você precisa se estragar tudo para vir para Deus? Para, irmão, chega. Comece quebrantando, confessando quem você é, só você e Ele. Ele sabe já. Mas então por que eu preciso falar se Deus sabe? Porque você precisa se quebrantar. Quando eu oro, eu não mudo Deus. Quando eu oro, eu mudo o meu coração. É simples assim. Comece o ano quebrantado. Saulo teve que se arrebentar inteiro, ficar cego, ficar com medo, entrar em pavor para vir para Deus. E Deus, na hora que restaura ele, fala assim: você vai ser instrumento de sofrimento para a minha glória. Sabe por quê? Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Saulo sofreu demais, viveu em prisões, mas matou tanto cristão. Vocês sabiam disso? Por isso que ele sofreu. Coitadinho de Saulo. Quem planta, colhe, irmãos. Tem consequências.
2026, se você deseja mesmo atrair a presença de Deus, tenha um coração quebrantado. Tenha um coração quebrantado. O salmista Davi, um dos homens que eu considero assim muito pecador, também um homem segundo o coração de Deus, no Salmo 51, 17, ele peca e lá no versículo 17 ele diz: coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Deus, Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Não importa a quantidade de pecado que você tenha, não importa o tanto de erro que você tenha cometido, se você vem aos pés do Senhor, Ele começa a consertar a sua vida, Ele começa a mudar a sua história. Sabe por quê? Porque Deus ama um coração quebrantado. Por último, quem quer intimidade com Deus, uma outra característica é o louvor. Versículo 47 diz: louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. Você sabe por quê? O louvor, ele significa no fundo gratidão. Só louva quem está bem ou grato. O louvor significa alegria, o louvor significa liberdade, o louvor significa libertação. Nós cantamos aqui que no nome de Jesus cadeias vão quebrar, enfim, tem várias canções lindas, principalmente aquelas mais antigas, que declaram o nome do Senhor Jesus. Eu gosto muito, eu sou daquela época do David Keelan, Heloísa Rosa, sabe quando começou? Então eu ouço muito essas canções. Estava ouvindo aquela música, a essência da adoração hoje, sabe quando a música esmorece? Estou voltando à essência da adoração, e eu estava lá babando aos pés do Senhor, me quebrantando, sozinho, sem ninguém ver, porque vai falar assim, esse pastor é doido, babando, né? Não fala, o cara é maluco, né? Só em vigília, né, que a gente solta um pouquinho. Mas assim, estava lá me derramando, e aí eu vejo assim, se você quer ter um ano de intimidade, transformação na sua vida, ouça louvores, irmãos, e adore ao Senhor. Tenha o hábito, vou repetir, já disse isso algumas vezes aqui, tenha o hábito de colocar louvor na sua casa. O louvor espanta a presença de demônios, não há um capeta que resista um louvor a Jesus Cristo. Tenha o hábito de cantarolar louvor. Eu nunca sei os louvores que cantam aqui. Eles escolhem os louvores, mais esses novos, e eu vou lá, eu só sei refrão e mais ou menos, e quando eu canto meio errado, mas assim, sai do coração, Deus sabe disso, que é para a glória dEle. Às vezes você está aí e fala, nossa, aquele louvor estranho, não, mas cara, fecha o seu olho, mano, vai orar, sabe, recebe a presença de Deus, sabe, deixa Deus falar com o teu coração, porque é um louvor para Ele, não é para você, não é para mim um louvor. Não quero falar, você entendeu? O louvor não é para nós. O pessoal vem aqui, ensaia, tem umas músicas que eu falo, meu Deus do céu, né? Glória a Jesus. Chega aqui, eu falo, Deus. E quando sai um som que não é bem aquilo, né? Você fala, meu Deus do céu, Jesus, glória ao teu nome, é para o Senhor, então conserta, faz, amém. O louvor não é para mim, não é para o cara do som, nossa, está fazendo louvor para mim. Às vezes ele tem que fazer milagre lá, porque o som, igual hoje, né? Microfone novo e não sei o que, para chegar um negócio bom. Então o louvor não é para gente, o louvor é para Deus. E o louvor, irmãos, não tem lugar. Só que hoje, infelizmente, tem tanta música porcaria. Você vai, eu tenho criancinha em casa, você começa com música infantil, mas tem tanta música porcaria, que você ouve e depois você vai dormir e fica lá na sua cabeça, fala, meu Deus do céu, tira essa porcaria da minha mente, em nome de Jesus, sai porcaria, sai. Então, ouça músicas que agradam o Senhor. Se você perguntasse para mim, pastor, qual que é a sua playlist, o que você ouve? Irmãos, eu ouço tudo que é cristão e evangélico. Eu não ouço nenhuma música secular, meu ponto de vista. Não ouço. Porque daí eu aprendo a cantarolar, daí um pouquinho eu estou louvando a música. E só tem duas pessoas que recebem louvor hoje. Deus ou o diabo. Não, Mamon.
que serve, o diabo serve Mamon. Então, duas pessoas, ou você louva a Deus, ou você louva Mamon, o diabo, Satanás, que é o gato da dona Florinda, né? Então, assim, cara, então vamos ouvir músicas que edificam. Aí você coloca lá aquelas músicas, né, de Danilo e Danojo, já viu, né? Aquela música de cornaiada lá na sua casa e fica lá, porque ela foi embora. E você canta aquilo e num dia sua mulher vai embora. Você está rindo? Que ela foi embora, adeus querida. E canta e fica louvando aquilo. Sua mulher fala, cara, sabe, geram frequências. Um dia a gente fala sobre isso. Mas geram frequências que você atrai o troço para sua casa. Né? Tem uma canção assim que eu ouvia antigamente, do mundo, que volta e meia ela me persegue. Eu falo, sai daqui, cão, em nome de Jesus, né? Então, principalmente quando eu estou sozinho no meu céu também. Eu entro no Celtinha, eu vou ligar e uma canção, eu falo, sai daqui, capeta, em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Tem gente rindo aqui. Porque eu vivi uma vida como escravo do mundo. E eu via muita coisa que não valia nada. E de vez em quando me persegue. Então assim, tome cuidado com aquilo que você ouve. Ah, mas é só, né, só estou tirando um som, só estou ouvindo, é só para curtir. Cuidado. Porque o que você ouve vai dar margem para ação espiritual, demoníaca na sua vida. Então ouça o que agrada a Deus. Peça para o Senhor direcionar. Se você gosta de música, quantos aqui gostam de música mesmo assim? De ouvir, todo final de semana, todo sábado eu ouço e ainda dou uma gingada lá. Irmãos, ouça a Cassiane, é uma retetezinha isso aqui. Mas enfim, sabe, quando Paulo e Silas estavam na prisão, Atos 16, eles estavam ali porque foram presos injustamente. Eles estavam ali sofrendo, passando por dores, em cadeias ali, cercado. E eles não cantaram. Eles não cantaram. Ela me deixou e foi embora. Eles não cantaram isso lá. Sabe por quê? Porque eles tinham intimidade com Deus. Eles sabiam que eles estavam cantando. Eles foram intencionais. E eles começaram a louvar músicas que adoram a Deus. Irmãos, e quando a gente começa a louvar músicas que adoram a Deus, o céu desata. Cadeias quebram sobre as nossas vidas. E o pior ainda, que tem gente que canta essas músicas e ainda dança o troço, como se fosse de fato escravos daquela situação. Só que em 2026 você pode mudar isso. Você pode decidir hoje. Em nome de Jesus, eu quero decidir hoje, pastor, ter uma vida transformada. Eu quero hoje entregar o meu coração para Jesus e eu quero viver em comunhão. Estar em algum ministério da igreja, servindo, tendo contato com irmãos e irmãs da igreja. Hoje a minha esposa, por exemplo, está servindo, está lá no Ministério Infantil. Deve ter mais ou menos lá umas 12, 15 pessoas servindo lá, adultos lá, e mais quantas crianças? Tem lá já tem lá mais ou menos umas 40, 30 crianças. Estão servindo, estão em comunhão ali. Tem gente que não está aqui, e de repente você vê, mas está servindo lá. Só que nós como igreja, irmãos, nós precisamos decidir viver em comunhão. Uns com os outros. Compartilhar as nossas fraquezas, porque todos nós somos falhos. A gente riu aqui, brincou dos que às vezes são escravos, né, dessas músicas seculares. E a gente precisa se libertar. Mas talvez a sua escravidão é outra. E todos nós somos pecadores e falhos. A gente precisa aprender a se quebrantar no particular. Você que já está, eu sei de vários irmãos que estão fazendo leitura da Bíblia. A hora que você estiver lendo a Bíblia, se quebrante. Fala, Deus, me ensina a quebrantar o meu coração diante do Senhor. Me ensina a chorar pelos meus pecados. Me ensina
a derramar o meu coração diante do Senhor para que o Senhor mude a minha história. E depois disso, meu querido, você pode cantar, louvar, com a voz que Deus te deu, mesmo que seja ali cantarolando, ou nananana, Ele recebe. Nananana, vai fluindo as coisas. E se você não sabe cantar, assim como eu não sei cantar, você pode ir no YouTube, ligar um som lá que agrada a Deus e deixar Ele tocar. Um tempo atrás eu ensinei para as pessoas aqui, que na minha casa eu deixo um som ligado 24 horas. Você chegar agora lá, está tocando. 24 horas. Roda louvor o tempo todo no meu YouTube. O tempo todo rodando. Capeta quer chegar na minha casa, ele já dá de cara com louvor. Aqui não, capeta. Quando eu estou preparando a palavra, a primeira coisa que eu faço, ou vou estudar, eu crio uma ambiência. Como? Intencionalmente. Eu vou lá, coloco uns louvores que eu gosto, uns 3, 4, e começo a orar. Às vezes eu não estou com vontade nenhuma de orar. Às vezes eu estou triste, cansado, decepcionado, desanimado, mas eu coloco aquilo e falo, Deus, aqui não. Vem, porque Deus se manifesta quando há louvor. O louvor atrai a presença de Deus, da mesma forma que o que você ouve atrai presenças indesejadas. Queria te convidar a ficar em pé nesse instante. Queria te convidar a fechar os seus olhos. Eu creio nessa noite que Deus quebrou cadeias. Eu creio nisso. Eu creio que essa noite o Senhor quer continuar ministrando o seu coração. Então, em nome de Jesus, se você foi tocado por esta palavra, de repente, você tem vivido aí uma vida que está completamente isolada, sabe, vivendo isoladamente. Talvez você esteja até cheia ou cheio de vícios por conta desse isolamento. Eu queria orar com você, mas eu queria orar para que Jesus preenchesse o seu coração. Mas eu queria orar para que Jesus visitasse a sua vida e trouxesse hoje quebrantamento. Quebrantamento. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Eu queria orar para que você tivesse uma vida de louvor e adoração. Que você se entregasse ao Senhor. Se alguém esta noite, se Deus falou com você, se você sentiu Deus falando ao seu coração, eu queria te convidar para vir aqui à frente. Eu quero orar com você. Eu quero impor as minhas mãos sobre a sua vida e falar assim, olha, Deus vai mudar a sua história. Assim como mudou a minha vida. Eu era viciado em ouvir música secular. Eu até cantava em boteco. E Deus mudou a minha vida. Eu gostava de viver isoladamente. Sozinho. E Deus mudou a minha história. Se alguém essa noite queria que Jesus entrasse no teu coração, quero chamar os irmãos que me ajudam aqui na oração. Nós vamos orar por você. Pode vir mais pertinho de mim aqui, ó, pra nós ficar juntos. Isso, vem mais pertinho aqui, vamos ficar bem juntinhos. Ah, Espírito Santo. Santo é o teu nome. Aleluia. Vem sobre nós.